Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando se fala de santificação do cotidiano, logo passa pela nossa cabeça um caminho mais fácil de santificação. Um caminho, de certa forma, menos rigoroso, menos exigente de santificação. Esse é também o erro que se comete quando se trata da pequena via de Santa Teresinha, como se esse caminho fosse algo para os mais fracos, para os que não são capazes de ser santos. Uma forma de santidade de segunda classe. Nós vemos meio que dessa forma. Nós podemos então correr o risco de classificar a santidade como os religiosos, as religiosas, os sacerdotes possuem um caminho de santidade suprema. Agora nós que casamos, que somos leigos, vivemos um caminho de santidade de segunda classe. E a gente faz o que dá, porque nós não conseguimos viver a mesma santidade que os religiosos e que os sacerdotes vivem. Isso é um erro gigantesco. Pensar assim é um desvio de doutrina gigantesco. E o próprio Concílio Vaticano II denuncia e corrige esse erro quando no capítulo 5º da Constituição Dogmática Lumen Gentium, ele se dedica inteiramente a proclamar a vocação universal à santidade. O Concílio Vaticano II dedicou um capítulo de um documento inteiro para dizer isso. Todos podem ser santos e a santidade é a mesma. Não tem santidade de primeira classe e santidade de segunda classe. E o ponto 41 desse documento diz o seguinte: nos vários gêneros e ocupações da vida, é sempre mesma a santidade que é cultivada por aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus e obedientes à voz do Pai, adorando em espírito e verdade a Deus Pai, seguem a Cristo pobre, humilde e levando a cruz, a fim de merecerem ser participantes da sua glória. Preste atenção agora. Cada um, segundo os próprios dons e funções, deve progredir sem desfalecimentos pelo caminho da fé viva, que estimula a esperança e que atua pela caridade. Então esse é o primeiro desvio que pedimos a Jesus nesta oração, que nos ajude a corrigir. Não existe classes de santidade. A santidade é a mesma. E eu também sou chamado a viver essa santidade do coração de Cristo. Todas vocês precisam sair daqui hoje com essa certeza. Eu posso ser santa. E o meu estado de vida não é uma forma secundária de santidade, mas sim a forma que Jesus te deu, para que você busque e que você viva essa santidade. Talvez essa seja a primeira necessidade para se crescer em vida interior. Compreender o seu estado de vida como oportunidade de ser santa. O casamento, a maternidade, a vida doméstica, a viuvez, tudo pode ser ofertado a Deus. E tudo pode ser aproveitado para crescer na vida interior. Vamos parar então de classificar a santidade. E vamos assumir, neste tempo de oração, a responsabilidade por transformar o meu cotidiano, transformar o meu estado de vida num caminho de agradar a Deus. Então esse é o primeiro erro. Dividir. Santos maiores são religiosos e padres. Nós que casamos, estamos aqui, somos santo da ralé aqui embaixo. E nós não conseguimos viver aquilo, então nós estamos vivendo uma santidade menor. Não, isso é mentira. Todos nós somos chamados a viver a mesma santidade. Um outro problema que impede o crescimento na vida espiritual e na união com Deus é fragmentar a vida. Agora eu vou viver minha vida de oração, agora eu vou trabalhar. Isso é um grande problema, porque isso faz de nós pessoas divididas. E não é isso que Jesus deseja.
Jesus deseja, então, que nós tenhamos unidade de vida. Nós precisamos, com o tempo, ir compreendendo que tudo o que nós fazemos precisa ser oração, precisa ser uma oferta a Deus. Isso é unidade de vida, viver com Deus, fazer tudo na presença de Deus. Nós corremos o risco de entender a vida como departamentos, oração e ação, e não é assim. São José Maria Escrivá diz que quem vive uma vida dupla, e dividir a vida em departamento é viver uma vida dupla. Vida de oração é uma coisa, vida de trabalho é outra. E quem vive assim é um esquizofrênico. Ele diz assim: não vivemos uma vida dupla, mas uma unidade de vida, simples e forte. Guardem bem essas palavras, simples e forte, na qual se fundem e compenetram todas as nossas ações. Quando correspondemos generosamente a este espírito, adquirimos uma segunda natureza. Sem perceber, ficamos todo o dia atentos ao Senhor e nos sentimos impulsionados a colocar Deus em todas as coisas, que sem Ele ficam insípidas. Chega um momento no qual é impossível distinguir onde acaba a oração e onde começa o trabalho, porque vosso trabalho é também oração, contemplação, vida mística, verdadeira vida de união com Deus, sem esquisitices, endeusamento. Portanto, nós não podemos viver essa duplicidade. É necessário ter uma única vida, e nessa única vida, oração e trabalho. São João Paulo II confirma isso. Na sua carta Christi Fidelis Laeti, ele diz o seguinte: em nossa existência não pode haver duas vidas paralelas. Por um lado, a chamada vida espiritual com seus valores e exigências, e por outro lado, a chamada vida secular, ou seja, vida familiar, trabalho, relações sociais, compromisso político e cultura. A separação entre a fé e cotidiano deve ser considerada como um dos erros mais graves do nosso tempo. Portanto, para iniciar essa meditação, é importante entender o meu cotidiano, as minhas tarefas diárias, a minha vida corrente é passível de santidade. E eu preciso buscar isso em unidade de vida, fazer tudo em oração, tudo com o pensamento voltado para Deus. No texto que nós acabamos de ler, de São José Maria, ele diz que é necessário uma unidade de vida simples e forte. Pedi para vocês guardarem bem essas duas palavras. Vamos olhar para essas duas características da unidade de vida. Primeiramente, uma unidade simples, que não significa fácil, que não significa de segunda categoria, mas uma unidade de vida simples, uma santidade simples. Para leigos, leigas que estão inseridos no meio do mundo, está ligado à naturalidade. Essa virtude cristã da naturalidade que é muito importante. A naturalidade é uma virtude que nos leva a viver como pessoas comuns. Ser santo não significa viver de uma forma diferente das outras pessoas. Muitos confundem santidade com uma vida esquisita. Muitos confundem santidade com uma fé extravagante. De maneira nenhuma. Os cristãos sempre viveram uma vida completamente normal, sem se distinguir dos outros. Sempre estiveram inseridos no mundo como fermento na massa. Vamos olhar para as propriedades do fermento. Muito interessante. Quando nós vamos fazer um bolo, e vocês trouxeram aí o bolo para o café depois da meditação, o fermento ele é depositado na massa do bolo e precisa mexer até que o fermento suma, até que o fermento desapareça. Quanto mais misturado o fermento, quanto mais ele desaparecer, melhor é o resultado do fermento. Mais o bolo cresce, não é mesmo? Assim deve ser o cristão, especialmente vocês leigas, misturadas no meio do mundo, passando despercebidas e vivendo uma vida cristã totalmente inserida nas diversas realidades da vida social. E assim
vocês fazem o cristianismo crescer. Assim, estando misturadas no meio do mundo, vocês fazem a vida de Deus florescer na sociedade. São José Maria Escrivá, numa das suas cartas para os membros do Opus Dei, ele diz assim: que o nosso coração se encha de alegria pensando em ser isso, levedura que faz a massa fermentar. Nossa vida não é egoísta. Trata-se de uma luta na linha de frente, de entrar na torrente da sociedade, passando despercebidos, e de chegar a todos os corações, fazendo em todos eles o grande trabalho de transformá-los em pão bom, que seja a paz, a alegria e a paz de todas as famílias e de todos os povos. Para ser fermento, é necessário uma condição, diz São José Maria, que passeis despercebidos. O fermento não tem efeito se não se mete na massa, se não se confunde com ela. Não me cansarei de repetir, meus filhos, que não deveis vos distinguir de forma alguma dos outros, que vossa aspiração deve ser a de permanecer onde estamos, sendo que somos cristãos comuns, pessoas que levam uma vida ordinária e simples. Isso é de fato imitar os primeiros cristãos. Existem 2 textos dos primeiros séculos do cristianismo, do século II já, que descrevem o modo de vida dos seguidores de Jesus naquele tempo. Nós estamos falando do início da era cristã. Primeiro Tertuliano, no século II, ele narra desse jeito: não deixamos de frequentar o foro, o mercado, os banhos, as lojas, as oficinas, as hospedarias e feiras. Não deixamos de relacionar-nos, de conviver convosco neste mundo. Convosco navegamos, vamos à milícia, trabalhamos a terra e de seu fruto fazemos comércio. E vendemos na cidade para o vosso uso os produtos de nossos afazeres e fadigas. E um segundo texto, a Diogneto, também do século II, narra que os cristãos não se distinguem dos outros homens. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Muito interessante. É próprio da espiritualidade dos primeiros cristãos não se distinguir. Eles viviam como todos os outros, se vestiam como todos os outros, frequentavam os mesmos lugares que os outros. Eram pessoas normais, pessoas comuns. Portanto, a unidade de vida consiste em viver a vida cristã com naturalidade, assim como viveu a família de Nazaré, uma vida completamente normal, onde os que conviviam com Jesus, Maria e José sequer sabiam que estavam convivendo com Deus. Aqueles que viviam na cidade de Nazaré não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, porque era uma família normal, sem nada de extraordinário. O nascimento de Jesus manifesta isso de uma maneira muito bonita. Quando os reis magos perguntam a Herodes em Jerusalém onde está o rei dos judeus, Herodes e toda a cidade se assusta. Por quê? Porque eles não sabiam que o Messias tinha nascido. Eles não sabiam que o Salvador já estava entre eles, porque Jesus é fermento na massa. Jesus é um rei que passa despercebido. Jesus não precisou anunciar para todos que ele tinha nascido. Ele passou despercebido. E a lição de Jesus Cristo, diz São José Maria mais uma vez, é a de que devemos conviver entre os outros da nossa condição social, da nossa profissão ou ofício, desconhecidos, como um entre muitos. E aí é interessante que pode surgir a pergunta: mas padre, por que passar despercebido? E ele responde: porque não há necessidade de que saibam de que sois almas entregues a Deus.
Muitos querem contar para todo mundo que são almas que rezam, que são almas que adoram, mas não precisa. A pessoa que realmente tem unidade de vida, a pessoa que realmente tem vida de oração profunda, manifesta naturalmente. Manifesta com naturalidade. Então são duas características. Uma unidade de vida simples e forte. Portanto, embora a unidade de vida seja simples, natural, não consiste que nós somos mundanos. Não é isso também. Nós estamos no mundo, nós somos do mundo, mas não somos mundanos. Diz o Evangelho de Marcos que Jesus fez bem todas as coisas. Lembram desse trecho? Quando Jesus cura o surdo pelo éfata e as pessoas diziam que Jesus fez bem todas as coisas. Essa frase, então, é dita após um milagre. Ela é dita após um fato extraordinário de Jesus curar um surdo. Mas nós não podemos perder de vista que Jesus não fez bem somente as coisas extraordinárias, mas principalmente Jesus fez bem as pequenas coisas. E ele fez bem todas as coisas. Nos anos em que passou o culto com a sua família em Nazaré, por exemplo, Jesus também fazia bem todas as coisas. E não só Jesus, como também Maria e José. Esse é o princípio, então, da unidade de vida. Viver com naturalidade e fazer bem todas as coisas. Fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. E aqui é interessante aqueles dois pontos de caminho muito famosos de São José Maria, né? Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Depois o próximo, a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante. Dessa forma, se vive em unidade de vida, naturalidade e fortaleza. Pessoas normais, comuns, que não se distinguem uma das outras, que não fazem coisas extraordinárias, mas o ordinário fazem bem feito. Cumprem bem o seu dever. Lava a louça como ninguém. Atende como ninguém. Dobra a roupa com perfeição. Passa a vinca da calça com perfeição. Faz bem todas as coisas. Assim, estaremos imitando Jesus, que com certeza construía uma cadeira como ninguém. Que com certeza levantava uma mesa, fazia uma porta como ninguém jamais tinha feito. Porque ele fez bem todas as coisas. Se vivermos dessa forma, nós vamos ser fermento na massa. Ou, em outras palavras, nós vamos ser sal na terra e luz no mundo. E aqui São José Maria de novo. Um filho de Deus deve ser como uma brasa ardente, que incendeia onde quer que esteja, ou pelo menos eleva a temperatura espiritual dos que o rodeiam. Inseridos no meio do mundo, nós levamos o calor do amor de Deus. Para quem, Padre? Para aqueles que convivem comigo, para aqueles que estão na mesma sala de trabalho que eu, para aqueles que estão na mesma sala de aula que eu. É assim que o fermento faz crescer. Dom Álvaro Del Portillo, hoje beato Álvaro Del Portillo, foi sucessor de São José Maria no governo do Opus Dei. O sucessor imediato. São José Maria morre, então Dom Álvaro assume em seguida. E ele era chamado por São José Maria de Saxum. Esse era o apelido de Dom Álvaro. Saxum é um termo latino que significa rocha. E por que Dom Álvaro era conhecido como Saxum, como rocha? Primeiro, é claro, porque ele era uma pedra que sustentava o trabalho de São José Maria na fundação do Opus Dei. Uma das grandes características de Dom Álvaro é a fidelidade ao fundador. Então, a sua fidelidade a São José Maria fazia com que ele fosse uma rocha que sustentava o trabalho, que sustentava de fato o apostolado. Mas também por conta dessa unidade de vida, simples e forte que era a vida de Dom Álvaro. Dom Álvaro era uma rocha única. Ele era uma pedra única. Um homem que tinha uma capacidade muito grande de harmonizar sua vida profissional e técnica
com a sua entrega a Deus. Ele entendeu, então, que a vida cristã precisa ser uma pedra única, firme, sem fragmentos. Significa que eu preciso ser cristão em tudo, em todos os lugares. Vida fragmentada não é santidade. Se sou cristão aqui, sou cristão acolá, sou cristão em outros lugares também. Unidade, firmeza, sinceridade. E essa é a terceira virtude que eu gostaria de meditar com vocês. Para criar essa unidade de vida, é necessário sinceridade. Porque, no fundo, quando nós vivemos uma vida dupla, nós vivemos uma vida de mentira. Quando nós vivemos essa fragmentação, é máscaras, é mentiroso. Ora eu sou uma coisa, ora eu sou outra. E Jesus é caminho, verdade e vida. Por isso, é necessário seguir Jesus com sinceridade para alcançar essa unidade. Se dizemos que somos cristãos, mas o somos somente quando estamos dentro da igreja, isso é falsidade. Pois precisamos ter uma vida inteiramente cristã, dentro e fora. Essa semana eu estava ouvindo uma meditação e ela falava da necessidade de termos vidas sinceras para criarmos essa unidade de vida. Nós não podemos criar personagens. E às vezes, na vida interior, na vida de oração, nós vamos criando alguns personagens. E esse padre que eu estava ouvindo, ele citava um livro chamado Vidas Sinceras, que é um romance que narra um desfile de carnaval, onde as pessoas utilizavam máscaras de animais. E aí eu quero destacar 3 máscaras que estavam presentes nesse desfile de carnaval. A máscara do pavão, a máscara do camaleão e a máscara do lobo. Isso é muito interessante. O pavão, o camaleão e o lobo. Vocês vão perceber que esses 3 animais nos impedem de construir unidade de vida. O pavão gosta das aparências, gosta do glamour. Com as suas penas bonitas, ele abre as suas penas e todo mundo volta os seus olhos para ele. O pavão quer ser o centro das atenções. Quer que todos olhem para a sua beleza. Diferente do pavão, que quer aparecer, o camaleão se camufla. O camaleão se adequa com o local em que ele se encontra. O camaleão quer se esconder, mas não no sentido de passar despercebido. Ele quer viver uma vida mínima. Ele quer viver uma vida minimalista, onde não quero compromisso. Então eu vou me adequando conforme o lugar, conforme a banda toca. E o lobo, ele está sempre em bando. Uma grande característica do lobo é que ele está sempre em manada. O lobo nunca aparece sozinho. Vamos entender o problema desses 3 animais? Porque eles podem nos fazer visualizar o problema da falta de sinceridade. Eles mostram para nós o que impede de criar essa unidade de vida. Primeiro, o pavão. O pavão são aquelas pessoas que estão sempre se preocupando com a aparência. Sempre querem ser o centro das atenções, querem brilhar, querem parecer cristãs. Querem parecer que são as pessoas mais piedosas que existem. Gostam de mostrar que rezam, de mostrar para os outros que são almas de Deus. Totalmente contrário ao que falamos do fermento na massa. São aquelas pessoas que buscam o brilho, que buscam a glória para si, se enchem de medalhas, de escapulários, utilizam roupas que é um estereótipo da vida cristã. Chega até a ser cafona. Comete até um crime com a própria modéstia, chegando a ser cafona, usando aquelas roupas que são um estereótipo do católico, para mostrar que são virtuosos, para mostrar que amam a Deus. São sempre as pessoas que precisam mostrar, que elas precisam ser vistas. Olhem, eu sou santa. E daí saem tantas esquisitices, que são chamadas e taxadas de santidade. Mas, na verdade, não tem sinceridade. Podem até rezar, mas querem atenção para si, não para Deus. No fundo, querem ser o centro das atenções. Querem ser pavão.
Percebem que não tem sinceridade? Falta unidade de vida. Falta profundidade. Esse é o problema do pavão. Depois o camaleão. O camaleão é o típico exemplo da falta de unidade de vida. São aquelas pessoas que são uma coisa em cada lugar. Uma coisa em cada circunstância. Diferente do pavão, como nós dizíamos, o camaleão já não quer se expor. O camaleão não quer se comprometer. O camaleão quer continuar vivendo tranquilamente, sem se indispor com ninguém. Então ele passa a ser de um modo em cada lugar que ele frequenta. Exemplo típico. É de um jeito na igreja, com as amigas da igreja, com o padre, com as pessoas da comunidade, mas em casa as coisas mudam. Em casa o temperamento vem para fora. Em casa é o cão chupando manga, Deus o livre e guarde. E aí depois vêm e dizem assim, meu Deus, eu vou tanto à igreja e o meu marido não se converte, e o meu filho não se converte. Tudo bem, às vezes não se converte porque não vê unidade de vida na pessoa. Porque não vê sinceridade. Porque a pessoa vive dessa forma. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Para uns é de um jeito, para mim é de outro. Para as amigas é doce, para o marido já é mais grossa. Percebem? Não tem sinceridade. Não tem unidade. É uma pessoa fragmentada. Esse é o problema do camaleão. E por fim o lobo. O lobo, como nós dizíamos, está sempre em bando. Sempre em manada. É aquela pessoa que caminha conforme a banda toca. São as pessoas que se deixam levar pela onda. Não possuem a unidade forte, mas se deixam influenciar pelas outras pessoas. Ah, todo mundo faz isso. Faz o que todo mundo faz. Eu sigo a maioria. Eu sigo a tendência da moda. Não tem personalidade. E aqui lembro nossas mães que com certeza nos disseram isso. Mas você, todo mundo? Esse é o problema do lobo. Vai com o bando. Se o bando está indo para lá, eu estou indo para lá também. Se o bando muda o percurso, eu também mudo o percurso. Não tem unidade de vida. Não tem profundidade. É vida fragmentada. Percebem o problema? A dificuldade? Eu estou dizendo tudo isso não de maneira pejorativa, mas porque são três realidades tristes que manifestam uma grande falta de unidade de vida. Por isso nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos viver essa unidade simples, da naturalidade. Não nos distinguirmos de ninguém, não fazermos que nem um pavão, querendo que todo mundo veja, que todo mundo saiba que eu sou santo, que todo mundo saiba que eu busco a santidade, mas também sermos pessoas fortes, fortes nas decisões, fortes nas convicções, que não se deixam influenciar pelo bando, que não se deixam influenciar pelo momento atual. Isso é muito necessário, fortes para permanecermos inabaláveis na nossa escolha por Deus e naturais para não sermos pessoas esquisitas. Isso é unidade de vida. Isso é ser cristão no meio do mundo. Pessoas que conseguem entrar nas diversas realidades e ali crescem, florescem, fazem a vida cristã de fato vir para fora. Peçamos à Virgem Maria, nossa mãe, que nos conceda essa graça de uma unidade de vida simples, para viver com a mesma naturalidade que ela viveu em Nazaré. Como nós dizíamos, a Virgem Maria não se distinguia em nada das outras mulheres. Lavava a roupa de José, lavava a roupa de Jesus, fazia comida, servia o seu marido, servia a sua família, como todas as outras mulheres. José também era um carpinteiro, artesão, como todos os outros. Peçamos essa naturalidade à Nossa Senhora, mas também peçamos a fortaleza, porque essa mesma mulher que lavava a roupa de José, que lavava a roupa de Jesus, que fazia comida para eles, não era uma mulher fraca, era uma mulher forte e que foi capaz de permanecer de pé vendo seu filho morrer na cruz.
Foi capaz de permanecer em pé e firme nas suas escolhas, nas suas convicções, mesmo vendo Jesus ser entregue pelas mãos dos algozes. A Virgem Maria é o grande exemplo para nós dessa unidade simples e forte. Assim, teremos unidade de vida, seremos uma pedra única, e sendo pedra única, sustentaremos a vida em Deus em todas as consequências e em todos os lugares. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.